Pela manhã nós estávamos conversando e falando sobre a questão de ressignificar, né? Dar um novo sentido àquilo ao qual o Eterno estabeleceu para nós. Nós falamos que, segundo a Torá, segundo a Bíblia, ressignificar é você e eu fazermos morrer toda a nossa natureza carnal, para que Adonai venha habitar em nós, e aí sim nós temos um ressignificado de nossas vidas. Esse é o conceito de Torá para cada um de nós. Eu gostaria que nós pudéssemos continuar observando Yeshua. Convido a todos para a leitura de Mateus, ali no capítulo 5. Yeshua aqui vai dar um sentido amplo para mim e para você nessa questão. Mateus capítulo 5, ali no verso 21. Ele diz assim no capítulo 5 de Mateus, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. O que Yeshua está fazendo? Ele está trazendo a Torá para o meio dos seus. Agora ele vai dar uma ressignificação no conceito da Torá, para que haja prática e entendimento. O verso 22 ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolorizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, porque quando você se levanta com ira contra o seu irmão, a capacidade do crime de morte é a mesma. Ele vai equiparar o crime aqui estabelecido já na Torá, e será sujeito a julgamento. E qualquer que dizer ao seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Está vendo como Yeshua já estabelece e dá gravidade ao meu comportamento diante daquilo que foi estabelecido pela Torá? Que a Torá diz: não matarás. Se matar, e será sujeito a julgamento. E Yeshua vai abrir esse amplo, qualificando a ira com o mesmo patamar do crime de matar. Ele diz assim: pois eu vos digo, verso 22, que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão estará sujeito também a julgamento. Verso 23, portanto, se o trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, diz ele, deixa diante do altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, para que você não entre no caminho do julgamento de Adonai. Reconcilia-te, verso 25, depressa com o teu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e te recolham à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. A ira é um pecado sujeito a pagamento, porque a ira vai fazer com que eu e você causamos dano ao seu irmão. E ele fala assim: depressa, reconcilie-te, porque se o teu adversário colocar você diante do juiz, ele vai te recolher à prisão, e ali nenhum sairás enquanto não pagará um centavo. Quando você observa essa situação, a primeira ação aqui você vê que ele está falando de um crime de inimizade através da ira. Mesmo acontece ali com Coré e seus adeptos. Coré não aceitava a condição ao qual o Eterno estabeleceu para a casa dos coatitas, ao qual ele fazia parte. Sobe então uma ira contra o seu irmão Moisés e contra Arão. Tanto é que Moisés fala assim: quem é Arão para que você ire contra ele? A primeira ação é separar daqueles que lhe são contrários. Por isso, volte lá no capítulo de Números 26. Por isso que a Torá vai aqui
colocar a questão em evidência. Números, capítulo 26, por favor. Por quê? Porque a primeira ação é separar daquele que lhes são contrários. Porque provavelmente, iniciou-se no seio familiar. Porque não se trata aqui em laços familiares, mas de salvação. Eu falei isso pela manhã. Você vai ver que provavelmente iniciou-se no seio familiar e causou uma divisão. Por que você está falando isso, Leomar? Porque no capítulo de Números 26, olha ali no verso 11, o que diz? Mas os filhos de Coré não morreram. Então, a adesão aqui não é familiar à rebelião de Coré. Por isso que eu falei que provavelmente iniciou-se ali, no meio da casa de Coré, e não houve adeptos dentro da sua casa. Por isso que aqui a Torá vai ser clara. Olha o verso 10. A terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu os 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Eles optaram em permanecer com a casa de Israel. Por isso que eu comecei a falar que Yeshua, se você tem algum problema com seu irmão, reconcilie-te imediatamente, para que não haja essa segregação. Aqui, os filhos de Coré optaram-se em permanecer, saíram da congregação de Coré e permaneceram na congregação de Israel. E muitos deles terão a vocação de poetas sagrados. Se você sabe que alguns salmos aqui são estabelecidos, são escritos pelos filhos de Coré. É como se eles estivessem em plena execução daquilo que o pai, aquele representante, Coré, deixou de executar. Eles foram responsáveis pelos cânticos e das liturgias de gratidão até quando havia vitória na guerra. Vai lá comigo para você ver em 2 Crônicas, capítulo 20. Por isso que eu falei que provavelmente é uma questão familiar. A divisão ocorre dentro do seio familiar, porque não há concordância com as atitudes de Coré e seus seguidores. É bom falar dessas situações, porque quando você fala congregação de Coré, você acha que toda a família de Coré está junto, andando e concordando com ele. Não, não. Não é assim. Os filhos de Coré... exatamente. Por isso que eu disse, é a hora que tem que se apartar. É a hora de se apartar. Mesmo que seja familiar. Mesmo que seja familiar, porque exatamente. Aqui não é questão de família, não. É questão de salvação. Salvação e espiritual. Amém. Subir a congregação do Eterno. Baruch Hashem. Então, quando você vê esse capítulo 26, ali no verso 11, informando que os filhos de Coré permaneceram vivos, quer dizer que aquela ordenança dada lá no capítulo 4 de Números, que Moisés deveria deixar viver os filhos de Coré, não deixar morrer os filhos de Coré, ele cumpriu, ele zelou pela palavra ao qual Adonai estabeleceu. Olha aqui, Josafá vai estar apertado aqui diante dos seus inimigos. Ele vai orar ao Eterno, capítulo 20. Diz assim o texto, verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é En-Ged. Temeu Josafá, verso 3, e pôs-se a buscar o Eterno, e apregoou o jejum a todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Eterno. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Eterno. Então o povo se congregou por uma causa justa. Olha o verso 9. Diz assim: se algum mal nos sobrevier,
espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome. É a casa ao qual você e eu desejamos habitar, onde a glória de Adonai se manifestará. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora aqui estão os homens de Amon e de Moabe, lhes apresento os seus inimigos, e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua presença, que nos fizeste, da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Elohim, verso 12, não julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão, que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Eterno, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos, como um só corpo, diante de uma grande ameaça. Você vai ver que os filhos de Coré vão estar unidos a ele. Olha só, continuando a leitura. Então veio o Espírito do Eterno no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos diz o Eterno: não temais, nem vos assusteis, por causa deste grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Elohim. A força e a ira que o homem levanta era contra Adonai. Amanhã descereis, verso 16, contra eles. Eles subirão da ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Eterno para convosco, ó Judá e Jerusalém. Então, quando nós estivermos reunidos amanhã, é para que venha evitar ou venha cessar toda a ira. Toda a ira. Porque nós estamos fazendo uma aliança de paz. É isso que Josafá fez. Ele foi muito inteligente aqui quando ele reúne o povo, porque existe aqui não uma divisão, mas uma unidade, todo o povo com o mesmo pensamento, orando diante do Eterno e mostrando a causa única de todos eles. Então ele fala assim, nessa verso 17: nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, está de pé, e vede a salvação do Eterno para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, o Eterno será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Eterno e adoraram. Então se levantaram os levitas, filhos dos coatitas. Está vendo aqui a presença dos familiares de Coré? Os filhos que não morreram estão aqui, ó. E dos filhos dos coreitas, filhos de Coré, para louvarem ao Eterno Elohim de Israel em alta voz. Pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Eterno vosso Elohim, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores cantarem ao Eterno e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíram na frente do exército, dizendo: rendem graças ao Eterno, pois seu amor dura para sempre. Quem vai à frente do exército cantando é os levitas do verso 19, filhos dos coatitas, filhos dos coreitas, que louvaram o Eterno. Quando você vê ali o coral colocando ali em formação de cântico, não é um coral cantando, mas é um coral se pondo em ordem de batalha, de guerra, para que Adonai venha e nos receba. Por isso que ali a vitória aqui na guerra é garantida por eles.
pelos cânticos da liturgia de gratidão pela vitória proclamada por Adonai. Para você ver que os coatitas, os filhos de Coré, eles permaneceram, mesmo com aquela confusão que Coré arranjou ali no capítulo 16 de Número. Aí você pode falar, pastor. Eles se apartaram. Porque isso houve aqui porque eles se apartaram. Por isso que você vê lá no Salmo 84. Para os filhos de Coré, vai lá para você ver. A vida só tem valor na medida em que permite contemplar a face de Adonai. Por isso que eles vão se apartar completamente da iniquidade de Coré. Para eles a vida só tem valor na medida que permite. Por isso que eu comecei hoje pela manhã, pastora, falando em habitação da casa. Por causa dessa condição dos filhos de Coré que sobreviveram à violenta dele. Por quê? É por causa disso aqui, porque os filhos, à medida que eles contemplaram a face de Adonai, para isso eles bastaria. Eles não precisam ocupar nenhum cargo de destaque no meio da congregação, mas contemplar a face de Adonai com canto. Por isso que é agradável, é prazeroso fazer parte do coral. Diz assim o capítulo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Eterno. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Eterno. O meu coração e a minha carne clamam pelo Elohim vivo. Isso é o filho de Coré cantando. Até o pardal encontrou casa, nós cantamos hoje pela manhã. E a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, ó Eterno dos exércitos. Rei meu e Elohim meu, em marcha os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Olha o louvor aqui, presente no momento de guerra. Por isso que ele fala em marcha. O homem cuja força está em ti e cujo coração estão caminhos aplainados, livre para andar segundo o Eterno estabeleceu. Diz ele assim: ao passar pelo vale de Baca, faz ele um lugar de fontes, a chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, perante Elohim. Ó Eterno, Elohim dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Elohim de Jacó. Olha, ó Elohim, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, o Messias. Aquele que estão falando mal dele. Exatamente, porque oraste em nome do Messias, de Yeshua. Ele aqui, filhos de Coré, poderiam estar subjugados junto à casa de Israel, mas não. Por causa da posição junto à casa de Israel, eles fizeram exatamente como os da tribo de Levi fizeram ali com Moisés. Ele diz assim: olha, o Eterno dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Elohim de Jacó. Olha, ó Eterno, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus átrios, está vendo? Do que outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Elohim e habitar nas tendas das piedades. Prefiro habitar na casa de Elohim do que habitar na tenda de Coré. É ele que está proclamando aqui. É um cântico para anunciar a todos aqueles que eles se apartaram da família, desse membro familiar, por causa dessa confusão. Ele diz assim, ó: pois o Eterno Elohim é sol e escudo, o Eterno dá graça e glória, não nega bem algum. Ó Eterno dos exércitos, em marcha o homem que em ti põe a tua confiança. Simples e definido a vida aqui dos filhos de Coré. Eles permaneceram, não aderiram à rebelião. Interessante que a murmuração, minha e sua, aquela que é violenta, que eu falei hoje pela manhã, traz alguns elementos como descontentamento, desacordo, ira, oposição e rebelião. Esses, segundo os comentaristas, esses elementos que vai compor a mim e você quando nós estamos murmurando diante do Eterno, eles dizem que são manifestações típicas de um comportamento daquele que está apto a ser infiel a Adonai. Aquele que está apto a ser infiel, que ligeiramente sai da presença de Adonai.
Porque geralmente um morador é aquele que é insatisfeito. Ele vai lançar suas insatisfações contra aqueles que foram comissionados por Elohim. Aqui na porção, Moisés e Arão. Volta lá em Levítico, capítulo 19, por favor, que você vai ver que a Torá já prevê antecipadamente que os filhos de Levi e também a todo Israel, sobre essa questão do caluniador habitar no seio deles. Levítico, capítulo 19. Todo mundo que estuda a Torá conhece esse capítulo 19 de Levítico. Diz ele aqui, olha o verso 16: não propagarás mexericos no meio do teu povo, não conspirarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Eterno. Há uma legislação específica para que você não instigue o outro à iniquidade. Olha só, não odiarás, verso 17, não odiarás o teu irmão no teu coração, mas repreenderás o teu próximo e não levantarás sobre ti pecado por causa dele. Diz assim em outra versão: não irás como caluniador entre o teu povo, no verso que nós lemos. Não te levantarás sobre o sangue do teu companheiro, eu, Adonai. O caluniador entre o teu povo aqui, ele está falando que é aquele que se levanta com intenção. Já tem o ódio estabelecido no seu coração. Os comentaristas dizem que esse texto aqui do capítulo 16, 17 e 18 é não investir com a língua contra o teu irmão. Antes, você deve voar para socorrê-lo. Antes de você acusar pastores de alguma coisa, voe até ela. Vá rápido até ela. Lembra que Yeshua falou: vai rápido e se reconcilie com o teu irmão. Vai rápido ao teu irmão, para que não haja no meio de ti um caluniador, ou você não seja encontrado como um caluniador. Volta lá em Números capítulo 15. Você vai ver esse aqui, aquele que faz por intenção e com intenção. Por isso que eu falei que Coré não é inocente nessas questões. Era levita, trabalhava no átrio da casa do Eterno, conhecedor de Torá, irmãos, mas o seu coração é perverso. Capítulo 15 de Números. Olha o verso 30 que nós lemos na porção da semana passada. Ele diz assim, no capítulo 30 de Números 15, do verso 30 do capítulo 15: mas a pessoa que fizer alguma coisa de forma deliberadamente, quer seja os naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do teu povo, do seu povo, porque desprezou a palavra do Eterno, anulou o mandamento, porque foi ressignificar o mandamento. Não é assim que o mandamento fala. Está vendo? Olha, desprezou a palavra do Eterno e anulou o mandamento, totalmente será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade está sobre ela, torna-se uma mancha. Torna-se uma mancha, diz o texto assim, ó: no entanto, a pessoa que fizer algo errado de forma intencional, nessa minha versão, que é natural da terra ou que é estrangeiro, ele blasfema contra Adonai e será eliminado do povo, pois demonstrou o seu desprezo à palavra de Adonai e desobedeceu o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada por completo. Tua ofensa permanecerá com ela. A ofensa vai estar como uma mancha naquele ao qual cometeu. A ofensa aqui que ele fala, o injúrio, é tão grave, irmãos, que o seu registro é permanente, seu erro está dentro dele. Lá em Provérbios capítulo 29, não precisa ir não, que é o primeiro versículo do capítulo 29 de Provérbios, eu vou ler para vocês. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura.
porque ficou estabelecido para ele como uma mancha, uma nódoa na personalidade do homem. O profeta Jeremias, ele ensina que essa mancha torna-se um memorial nele, para que ele tenha lembrança do que ele fez e não retorne a fazer novamente. Não é que a pessoa fica manchada e a reputação dela seja eliminada, não. Mas essa mancha está nele para servir como memorial. Vai lá para você ver o profeta falando isso lá em Jeremias capítulo 17. Por isso que é grave, gravíssimo. Por isso que Yeshua fala assim: corre antes que aquele que é contra você, ou seu adversário, melhor dizendo, vá ao juiz e te faça uma acusação séria diante do juiz. Aí você vai a julgamento. Capítulo 17 do profeta Jeremias foi a julgamento, tornou-se uma mancha em você. Diz assim: o pecado de Judá, verso 1 do capítulo 17, está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, na tábua do teu coração e nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos se lembrarão dos seus altares. Até seus filhos lembrarão do que fez. Por isso que você vai ver os filhos de Coré fazendo salmos, cantando. Eles assumem um compromisso com Adonai por causa dessa condição aqui de memorial, para que eles não venham fazer o mesmo. Ele diz assim: até os seus filhos se lembrarão de seus altares, ou dos meus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Verso 3: ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os seus termos. Por ti mesmo, verso 4, te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, pois o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. É um memorial que Moisés vai fazer e colocar na base do altar com os 250 incensários. É o fogo. Tornou-se um memorial para a casa de Israel da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Torna-se aqui para ele um memorial, está vendo? Ele diz assim: um fogo que acende na minha ira arderá para sempre. Vai lá para você ver isso. Esse fogo que vai arder para sempre, como memorial, no capítulo de Números, ao qual nós estamos lendo. São os incensários, irmãos, que provocaram uma marca, um sinal da desobediência dos filhos de Coré. Vai lá no capítulo 16, amém? Agora vai marcar-se uma audiência com o juiz. Por isso que a marca vai ficar sobre ele. Corre antes que o seu adversário te leve ao juiz. Aqui, ó, o que Moisés faz? Disse Moisés a Coré: levou a juiz. Vai virar uma mancha, uma marca. Aqui no capítulo 16, verso 16: disse o Eterno a Moisés a Coré: tu e todos os seus seguidores, ponde-vos perante o Eterno, tu e eles, e também Arão. Vamos todos juntos. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu incensário perante o Eterno, durante 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual com seus incensários. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo e incenso, e colocaram a entrada da tenda da congregação com Moisés e Arão. Quando Coré juntou contra eles toda a congregação à entrada da tenda da congregação, a glória do Eterno apareceu a toda a congregação. Em outras versões diz que isso aqui foi um escândalo para a família dos levitas. Foi um escândalo em Israel isso aqui. Disse o Eterno a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e consumirei num momento.
Quem foi que se apartou deles? Os filhos de Coate, de Coré. Foram os primeiros a se apartar deles. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Elohim, Elohim dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem, indignará tudo contra toda esta congregação. Maravilha, né? Você está vendo como livrar o outro? É a mesma coisa que fez lá Jeoiada, né? Que nós lemos. Disse o Eterno a Moisés: diz a toda a essa congregação: levantai-vos ao redor da tenda da Coré, Datão e Abirão. Em outra versão diz a toda a casa de Israel: levantai-vos da congregação, apartai-vos da congregação de Coré, Datão e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datão e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Moisés não foi sozinho. E disse à congregação: desviai-vos, peço, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não haja uma contaminação, uma infecção generalizada, com risco de morte aqui. Se você tocar neles, você corre o risco de morte. Não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais como em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Eterno me enviou a fazer todos estes feitos. Não procede do meu coração. Não provém da intenção de Moisés causar o juízo que vai ser realizado aqui. Não. Quem causou o juízo foi os rebeldes, não foi Moisés. Por isso que ele fala: não procede do meu coração. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e forem visitados como são visitados todos os homens, então o Eterno não me enviou. Mas se o Eterno fizer alguma coisa estranha, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Eterno. Aqui a terra vai os engolir. Lembra que nós falamos de manhã? Vai engolir, vai encobri-los por causa da grande transgressão. Mas se o Eterno fizer alguma coisa estranha, diz Moisés, olha o verso 33: eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e desapareceram no meio da congregação. Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel que estavam ao redor deles, gritando: que a terra não nos trague também. Então saiu o fogo do Eterno. Lembra que profetas falou: o fogo permanecerá como memorial. Aqui, ó, o fogo do Eterno, e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Disse o Eterno a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, e o sacerdote, e tome os incensários no meio do incêndio, e espalhe fogo, pois são santos. O fogo pertence a Adonai, o julgamento pertence a Adonai. Ele diz assim, ó, foi no capítulo 11: e o fogo do Eterno ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. O fogo pertence a Adonai. Adonai estabelece o fogo aqui como memorial. Aqui, ó, verso 38: quantos incensários daqueles que pecaram contra a própria vida, que deles se façam lâminas para recobrir o altar, pois trouxeram perante o Eterno, pelo que são santos, serão um sinal para os filhos de Israel. Está vendo como ele vai permanecer? Como diz o profeta Jeremias, capítulo 17, vai permanecer. Paulo, escrevendo a Timóteo, ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele identifica que, como o tempo de Coré é o tempo presente, por isso que a gente sempre fala que a Bíblia ela é atual. O tempo de Coré é o tempo que nós estamos vivendo hoje. O homem com as suas violências, o homem com as suas perturbações, o homem com as suas investidas contra o seu irmão, esquece de observar a Torá. Por que esquece?
porque se apartaram dos mandamentos. Ele diz aqui que apartar-se é andar como um errante, como uma ovelha que não tem pastor. É o tempo de provação, diz o Paulo. Vai lá para você ver em 2 Timóteo capítulo 3. Ele identifica esse tempo, que é o tempo dos homens dos últimos tempos, os homens atuais, que são egoístas, rebeldes, que pensam em si mesmo, que querem ressignificar a condição humana, desprezando o mandamento. Deixa eu achar aqui. Romanos, Coríntios. 2 Timóteo, é a carta ao Timóteo, esse filho que Paulo adotou para o ensino. Capítulo 3, 2 Timóteo. Diz assim o texto: sabe, porém, verso 1, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Lembra que eu comecei a falar bem assim, nós estivemos na semana de Coré, uma semana difícil, aqui ó, é semana presente para nós. Ele diz assim: sobrevirão dias de tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis. É aquele que mantém a inimizade, a ira e o ódio com o seu irmão. Muito difícil isso aqui, um ódio contra o seu irmão. Eles são caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Elohim, tendo aparência de piedade. Por quê tem aparência de piedade? Porque você olha esses conceitos aqui e você acha que é o homem que vive ali na rua, que anda ali de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. Tendo aparência de piedade, vai identificar que esses são características daqueles que andam no meio de nós. Coré se ergue no meio da casa dos levitas. Aquele que participou de tudo aquilo que nós falamos pela manhã, foi liberto do Egito, atravessou o Mar Vermelho, é participante do serviço no tabernáculo, era Coré, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Não há, irmãos, meio termo para mim e para você. Nós temos que se afastar, igual os filhos de Coré se afastou dele, porque neste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre, mas nunca pode chegar a um conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos do entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles que são como Coré, Datã e Abirão. Olha ali, quer ver? Vamos continuar aqui para você ver. Olha só, o verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, diz Paulo. Procedimento, intenção, fé, adesão, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Eterno de todas me livrou. Na verdade, todos que desejam viver piamente, o homem que vive piamente é aquele que só dá honra a Elohim, não é isso? O homem piedade, é isso? É aquele que está honra a Elohim. Não viver permanente no Mashiach, Yeshua. Padecerão perseguições. Então a semana de Coré é uma semana normal? É uma semana normal de perseguições, mas você precisa identificar
para que você possa ter uma reação segundo o Torá. Hã? Fala não. Você tem que identificar o que vem de Adonai ou não. Ou não. Exatamente. Exatamente. E o que não vem de Adonai é rejeitado. É rejeitado. Bendito seja Hashem. Por isso que primeiro você se cala. Para você ter a resposta de Adonai, se procede dele ou não. Ou não. Ele diz assim, olha: tu, porém, verso 14, verso 13, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábios para a salvação pela adesão que há no Yeshua, o Messias. Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Elohim seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A ausência da minha disciplina ou o exceder da minha iniquidade, do meu falar mal, dos procedimentos não sujeitos à ordem de Adonai, vai marcar um sinal para mim e para você. Os adeptos, você viu aqui que os incensários marcaram toda a casa de Levi, devido a essa situação. Foram marcados e hoje encontra como memorial diante da casa de Adonai, diante dos levitas. Léo, os incensários também significam que todos ali vão se apresentar diante de Adonai, porque a pessoa, quando ela vem trazer uma profecia, por exemplo, para ela estava orando diante de Adonai, mas se a profecia não procede, ela tem que ir, você e ele, diante de Adonai, porque todos dois estão orando. Mas uma coisa não procede. O comportamento de Coré não procedia. Não procedia. Dos irmãos procediam. Então por isso que tem que os dois para diante. Os dois têm que estar diante da para que o processo seja julgado. Isso. Quem é quem? Quem é verdadeiro e quem é falso? Exatamente. Aquilo Coré é verdadeiro ou é falso? É o que o profeta Malaquias fala. Aí verás quem é justo e quem não é justo. Exatamente. Vai ser definido essa questão ali. Por isso que os comentaristas falam que essa questão dos incensários é a primeira ação de Moisés ali para neutralizar essa condição. Por isso que foi pertinente a vinda da pessoa que vem questionar por que Yeshua. Olha aqui, as perseguições são por causa de Yeshua. A salvação aqui, pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Então a questão está toda em volta disso que está aí. Por causa dele. Mas a pessoa não tem o Segundo Testamento porque não quer ter. Não quer ter. Eles se apartem da Torá, se apartem de Yeshua para viver uma vida errante, andando de porta em porta, sem uma definição dela mesma. Não tem. Amém. Por isso que os comentaristas falam que a primeira ação aqui dos incensários é neutralizar. Você vai ver que, se você der continuidade ao texto, você vai ver que ele usa os incensários. Adonai coloca os incensários como um memorial para os filhos de Levi, para a casa de Israel. Mas logo após, ali no final do capítulo 16, você vai ver que vai ter outra rebelião, por causa dos 250 homens que foram mortos por causa da rebelião. Aí Adonai vai ter que fazer, vai ter que dar um basta. Aí a vara de Arão floresce. A vara de Arão florescendo no capítulo 17, no capítulo 18, ele volta a repetir os deveres dos levitas, por causa da mancha que ficou. Ele vai ter que repassar aqui no capítulo 18 toda a questão dos deveres dos levitas e dos sacerdotes. Aqui, para você ver, eu escrevi aqui, Moisés vai neutralizar esta ação contra a comunidade que foi levantada contra a comunidade de Israel através da oração. Ele tira o foco aqui da revolta contra ele e Arão, para mostrar que toda a irreverência de Coré, Datã e Abirão e seus 250 adeptos é contra o próprio Elohim.
Moisés pede que eles apresentem seus incensários. Olha só, o termo incensário no hebraico é martã, significa braseiro ou bandeja de brasas. Está relacionado com a raiz do termo ratá, que significa apanhar e tomar. Ele vai neutralizar com a mesma ação que Coré teve, quando ele vai tomar a casa de Israel. Como ele vai tomar, ele toma aqui, capítulo 16, não é isso que nós lemos? Ele diz assim: tomou consigo Datã e Abirão. O incensário, ele tem um termo ratá, que significa apanhar ou tomar, mas aqui, esse apanhar e tomar, está referindo-se ao fogo de Adonai, que também dá origem ao substantivo hebraico meritã, que significa destruição ou ruína. Porém, matar ocorre pela primeira vez associado aos utensílios do mexicano. Ele faz parte da o serviço sagrado dentro do mexicano. Então eles usam algo que é sagrado para neutralizar toda a impiedade deles. Vai lá em Salmo 52, por favor. Por quê? Porque aqui vai neutralizar toda a ruína e destruição que estava por vir sobre a ira de Adonai. Moisés age rápido. Moisés aqui é outro Moisés. Você vai ver quando eles reclamam, imediatamente ele fala assim: corre Arão com seu incensário para o meio da congregação. Aí cessa a praga ali. Eu acho que são 14.000 só que morrem. Capítulo 52, só que morrem. Olha o verso 4 e 5 aí. Diz assim: amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Certamente Elohim te destruirá para sempre. Arrebata-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e te extirpará na terra dos viventes. Está vendo a separação? Os justos ouvirão e temerão, e serão dele dizendo: aqui está o homem que não tomou a Elohim por sua fortaleza, mas confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua perversidade. Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Elohim. Ele está falando da vara de Arão, está vendo? As amendoeiras ali. Confio no constante amor de Elohim, para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Esperarei no teu nome, pois o teu nome é bom. Eu te louvarei na presença dos teus santos. É o Salmo de Davi. Então você vai ver que nós vamos ser marcados se nós não apressarmos em diminuir ou cessar toda a ira diante do Eterno. Vamos concluir aqui, irmãos, por causa do tempo. Voltamos lá em Números capítulo 17, para você ver ali o que acontece com a vara de Arão. Só para a gente fazer a leitura e guardar em memória essa leitura, os Bene Israel fazem constantemente. Se você olhar no verso 48, aqui ó, como Moisés aqui foi rápido, ele manda ao verso 46 do capítulo 16: disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nela fogo do altar, fogo santo de Adonai, está vendo? E deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Grande indignação saiu diante do Eterno e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés e correu no meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo fogo. Pôs-se em pé entre os mortos e vivos, e a praga cessou, e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora o que morreram por causa de Coré, por causa da palavra de Coré,
que foram mortos. Amém? E diz assim o texto, verso 17: Ele vai restabelecer a ordem através da vara de Arão que floresce. Ele diz assim: diz o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, escrevendo o nome de cada um deles na própria vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi. Ele vai reajustar a casa de Levi agora, pois cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fizeram contra vós. Ele vai cessar definitivamente a dúvida e a ira e a murmuração no meio de vós. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram uma vara, cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés pôs estas varas perante o Eterno na tenda do testemunho. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Eterno a todos os filhos de Israel. Eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Disse o Eterno a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho, como sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. Moisés fez como lhe ordenara o Eterno. Disseram os filhos de Israel a Moisés: nós morreremos todos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Eterno morrerá. Seremos todos consumidos? Por causa da santidade, a exigência de se aproximar daquilo que é santo, ele faz aqui um cessar de toda dúvida, de toda murmuração que a casa de Levi levantou-se. Ele ajusta a casa de Levi. Capítulo 18, você vai ver que ele agora vai ordenar novamente os levitas e os sacerdotes para que dê prosseguimento. Os filhos de Coré passam o resto da vida dessa forma, cantando, louvando, adorando, celebrando o nome de Adonai, que é o melhor lugar onde eles possam estar, do que na tenda da iniquidade. Eterno, muito obrigado, Hashem, pela tua palavra. Obrigado pelas porções de tua Torá que o Senhor ensina a nós a cada dia, a cada semana, trazendo para nós em evidência, para que nós possamos ter uma experiência, Pai, em tudo aquilo que a Torá nos ensina. Que nós não venhamos ser somente observadores de tua palavra, mas que nós venhamos ser executores de tudo aquilo que o Senhor promete para nós. Tenha misericórdia de nós, nos ajude quando nós amanhã estaremos reunidos diante de Ti, fazendo paz contigo, que nós possamos trazer os nossos incensários e que eles possam subir em cheiro suave à Tua presença. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.